Olá, começa agora mais um Sala de Estar e a pauta do programa de hoje é o conflito de gerações no ambiente de trabalho, que envolve as gerações X, Y e Z. Você com certeza já ouviu falar nelas. A minha convidada eu apresento em instantes para vocês. Quem participa do programa hoje é a psicóloga e coach Silvia Vargas. Seja muito bem-vinda ao programa mais uma vez, Silvia. Olá, Luciane, é uma satisfação estar aqui novamente. Então, Silvia, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que tem como pano de fundo o ambiente de trabalho e é um assunto muito polêmico, eu gostaria de começar esclarecendo para vocês quem são as pessoas que fazem parte de cada uma dessas gerações, a X, a Y e a Z. Confere aí. As pessoas que integram a geração X são aquelas com um pouco mais de idade, digamos assim. Fazem parte dela as pessoas nascidas a partir do ano de 1960 até o final dos anos 70, podendo alcançar o início dos anos 80, mas sem ultrapassar o ano de 1984. Já os integrantes da geração Y são aquelas pessoas conhecidas por formar a geração do milênio ou da internet, conhecidos também no mercado de trabalho como os atropeladores. Fazem parte deste time os nascidos após o ano de 1980 até 1999. E na finaleira das gerações estabelecidas até agora temos a geração Z, que é composta pelos nascidos no ano de 2000 até o ano de 2015. Então, Silvia, são pessoas de diferentes gerações, convivendo todas no mesmo ambiente de trabalho. Como organizar e como trabalhar com toda essa turbulência, Silvia? Exatamente isso que a gente tem visto hoje no mundo do trabalho, né, Luciane? Uhum. E a grande questão é justamente isso. Primeiro, a empresa ter a clareza de que existem sim hoje diferentes gerações fazendo parte do seu ambiente de trabalho e que cada uma delas, né, demandam, digamos assim, questões diferentes, né, expectativas diferentes, realizações diferentes. Então, né, esse é um primeiro passo, assim. Te diria que a gente precisaria começar por mapear, né, assim, quais são as diferentes gerações que efetivamente hoje compõem o ambiente da empresa. E a partir daí começar a trabalhá-las. Exatamente. Que aí é que vai fazer toda a diferença. Sim. A gente conhecendo e sabendo, bom, como é que a gente, né, lida com cada uma delas para que efetivamente o desempenho esteja alinhado, né? É normal que surjam conflitos, então, porque às vezes quando esses conflitos surgem no ambiente de trabalho, existe uma certa tensão que fica em todo o ambiente. Mas esse conflito acaba sendo normal porque as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma. Mas é preciso que o gestor tenha uma atenção a esse tipo de situação que é causada, né? Claro. E aí eu vou te colocar o seguinte, depende muito de qual é a percepção que a empresa também tem com relação a conflito. Porque se a gente for pensar, o simples fato da gente conviver com as pessoas vai gerar conflitos. Sim. Daqui a pouco por diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes, né, expectativas. Então, né, isso a gente precisa estar considerando em tudo isso. E aí é claro que vai depender muito desse gestor, desse líder, né, em conhecer a sua equipe de trabalho e, bom, como é que a gente compõe essa equipe, né, pensando assim que cada uma tem realmente assim um resultado a estar atingindo, só que em diferentes, digamos assim, movimentos, diferentes ritmos de trabalho. E que aí ele precisa saber dosar isso muito bem. Existem diferenças de produção quando a gente se refere a cada uma dessas gerações, ou elas procuram ou elas apresentam mais ou menos o mesmo desempenho em termos de produção? Porque uma coisa que se pensa é assim, que as pessoas mais velhas podem produzir menos, né? E às vezes não é, às vezes o mais novo tem uma dificuldade em alguma certa habilidade e também não desenvolve de forma muito eficaz. O que a gente tem visto assim, o ritmo muda, né? De uma geração X, de uma geração Y, de uma geração Z. Agora o que a gente precisa estar muito atento é a qualidade dessa entrega. Isso sim é o que faz a diferença. Porque muitas vezes a gente olha assim, bom, a X vai levar talvez um pouco mais de tempo. Por quê? Porque vai prestar atenção a detalhes que são importantes e que vai fazer a diferença na entrega desse resultado. A Y já tem aquela, né, aquela
aquela vontade muito grande, né, de querer que esteja pronto. E aí a gente sabe que isso acaba impactando nessa qualidade de entrega. E a Z, né, que vem se preparando, digamos assim, para entrar no mercado de trabalho, né? E às vezes no impulso de querer fazer rápido para mostrar que está pronto, alguns detalhes se perdem no caminho e a eficiência às vezes não se torna tão excelente, né? E é isso que, né, assim, a gente precisa estar muito atento a esses detalhes, porque é no detalhe que, né, às vezes o processo se perde, a satisfação do cliente, né, vai ficar a desejar, digamos assim. Nessa geração de conflitos, né, a mão do gestor tem um papel fundamental, ou é possível se dizer, né, que nesse conflito todo a equipe pode trabalhar cada um tendo uma autonomia? Ou isso vira uma confusão geral? Na verdade, o que a gente precisa cuidar? Qual é o nível de maturidade que essa equipe possui? Né? Porque senão eu diria assim, o papel do líder sempre vai fazer toda a diferença. Agora, é claro que essa presença do líder vai ser mais ou menos, digamos assim, importante, dependendo desse nível de maturidade que a equipe tenha. Então, eu te diria assim, te classificaria em 3 momentos. Uma equipe, digamos assim, que está num início de um estágio de desenvolvimento vai precisar da postura do líder com muito mais frequência. Uma equipe que está ali num estágio de desenvolvimento, digamos assim, né, num meio termo, vamos pensar assim, ele já vai poder ir se afastando, já vai poder, né, oferecer desafios para essa equipe, e aí sim, de acordo com essas diferentes gerações. E a equipe que já está num estágio avançado de maturidade, que já tem nível de performance regular, aí sim, né, a equipe tem condição de resolver os seus conflitos e o líder vem quando a equipe vai prestar uma satisfação, vai fazer uma entrega de resultado, então eu diria que essa é a diferença. Né? Como trabalhar para que essas equipes cheguem num denominador comum, né? Trabalhem de uma forma normal, sem apresentação de conflitos e apresentando resultados, Silvia. Que papéis, que habilidades ou que técnicas precisam ser desenvolvidas e aplicadas pelo gestor para que se tenha esse resultado? Uma coisa que eu gosto muito, sim, de que seja desenvolvido nas equipes de trabalho, e é algo que a gente faz, principalmente quando a gente começa o desenvolvimento de equipes, vamos dizer assim, é definir claramente qual é o papel de cada integrante da equipe de trabalho. O segundo passo, eu diria assim, é as pessoas terem a clareza que dentro do ambiente de trabalho nós temos um papel profissional e que é em função desse papel profissional que a gente vai se relacionar, que a gente vai precisar desenvolver o trabalho, que a gente vai precisar, né, daqui a pouco assim, ter perspectivas diferentes, né, de desenvolvimento desse trabalho também. E isso vai fazer com que a equipe esteja permanentemente se desenvolvendo. Um terceiro passo seria o quê? A gente então desenvolver as competências técnicas, que aí é muito, né, assim, do perfil profissional de cada pessoa, e as competências relacionais, né? Que é o quê? Eu tenho habilidade para me relacionar com a equipe, para promover discussões, para promover, né, que efetivamente as diferenças sejam conversadas. Porque a gente sempre diz assim, uma equipe que pensa toda do mesmo jeito, ela não consegue evoluir. É preciso que haja, né, então, conflitos, mas que sejam conflitos vistos como uma forma de desenvolvimento para a equipe. Então, eu colocaria, né, esses aspectos, assim. Esses conflitos precisam ser conversados entre a equipe. Precisam. Senão não se consegue encontrar um denominador comum para se trabalhar. Eu diria, até, né, uso uma metáfora, Luciane. Enquanto os problemas estiverem embaixo do tapete, a equipe não consegue evoluir. Então, a gente precisa sim, né, tirar aquilo que, digamos assim, mina no dia a dia. Mina no sentido assim, eu tenho algo para resolver com o Paulo, digamos assim. Só que eu não resolvo com o Paulo, eu vou falar com a Ana porque a Ana é a pessoa com quem eu tenho mais afinidade. Então, quer dizer, em vez de eu poder chegar e conversar com o Paulo, vamos sentar junto, vamos pensar junto aqui, como é que tu vê isso, como é que eu vejo isso, e bom, o que é o melhor para a empresa?
Isso é o que eu vejo que falta, Luciane, né? Essa maturidade de enxergar o trabalho como sendo algo que a gente, né, presta dentro de uma empresa, que é uma instituição e que a gente tem um papel ali a desenvolver, né? Então, chamar para uma conversa é a melhor alternativa do que... Porque, na realidade, conversa com um, conversa com o outro, vai minando todo o ambiente. Exato. E aí acaba virando um ambiente de fofoca. Exatamente. E eu até acrescentaria o seguinte, que hoje a gente tem visto que dá muito resultado. Conversas sinceras na equipe de trabalho. Sim. Né? Ou no início da reunião, ou no final da reunião. Gente, como é que trabalhamos este mês? O que deu certo, o que a gente precisa melhorar? E isso é uma habilidade que a liderança precisa ter, de fazer as perguntas certas. E fazer as perguntas certas é fazer com que as pessoas efetivamente estejam pensando. Né? Como é que o nosso trabalho vem sendo desenvolvido? Sim. E aí tanto do aspecto técnico quanto do aspecto de relacionamento. Isso que tu falaste agora ressalta um outro fator, que para as equipes trabalharem bem e conseguirem aparar essas arestas, reuniões regulares são extremamente importantes para o desenvolvimento da equipe como um todo. Exato. Eu sou uma defensora de reuniões, se bem que às vezes a gente chega em locais e dizem assim, não, reunião não serve para nada. E esse é um aspecto que a gente precisa sim modificar. Quando a reunião ela efetivamente tem resultado, quando ela tem um tempo definido, quando ela tem uma pauta definida, a gente tem um início, um meio e um fim, a gente sabe qual é o objetivo da reunião, é específico e a gente vai tratar daquilo que é comum a todos. Onde todos vão participar, todos vão efetivamente, né, pensar junto para aquilo que a gente sentou para resolver. Sim. Então essa é a diferença. Diferente de um outro panorama onde a gente vai para uma reunião de 2 horas, de 3 horas. Sim. E se fala de tudo, menos daquilo que efetivamente precisa ser tratado. Pois é, o Sala de Estar agora vai fazer um pequeno intervalo. Em instantes a gente volta conversando mais um pouco com a Sílvia a respeito dessa geração de conflitos. Aguarde só um pouquinho. A Previdência Social vem se modernizando e trabalhando para dar mais conforto e comodidade no atendimento. E assim fazer com que ninguém tenha que ficar esperando na fila. Pelo menos não da Previdência. Próximo. Aqui está sua carne. Obrigada. Ligue 135 ou acesse previdencia.gov.br para tirar dúvidas e agendar seu atendimento. É mais rápido e mais prático. Previdência Social. Governo Federal. Mestrado profissional em desenvolvimento rural. Da pequena propriedade à grande fazenda. Do filhote ao grande rebanho. Da semente à grande plantação. A proposta do curso permite encontrar no conhecimento científico o desenvolvimento dos espaços rurais sob diferentes enfoques, buscando inovar as atividades no campo e na empresa. Conheça o programa no site do curso. Pós-graduação Unicruz. Você em destaque. Estamos de volta com o Sala de Estar, no programa de hoje recebendo a psicóloga e coach Sílvia Vargas. O nosso assunto em pauta é o conflito de gerações no ambiente de trabalho. Sílvia, eu queria que tu me falasse agora qual que são as especificações de cada uma dessas gerações. Sim, então vamos fazer digamos assim, uma linha de tempo, né, Luciane? A geração X, então, que a gente estima, né, assim, mais ou menos o tempo ali de 64 a 80, né? E geralmente fica nessa faixa de 15 a 20 anos. Então, assim, um perfil já bastante empreendedor, pessoas que gostam, né, e buscam equilibrar muito a vida pessoal e a vida profissional. Pessoas que gostam de ter um ritmo de trabalho, né, em função disso. Então, assim, focam o seu trabalho, né? E começa a aparecer muito a questão da característica do trabalho em equipe. Então isso, né, assim, é bastante forte nesse período, assim.
Passando para a próxima, então, que aí a gente fala da geração Y, que aí então seria de 80 a 2000, né, mais ou menos assim esse período. A geração do atropelo. Né, que aí a gente diz assim, são aquelas pessoas que chegam e querem revolucionar o ambiente de trabalho em um mês. Pessoas que daqui a pouco levam 2, 3 anos, né, para conquistar uma ascensão, as pessoas querem atingir em um mês. Sim. Então essa questão da energia é bastante forte. São multifuncionais, apreciam muito a questão da tecnologia e gostam muito da gestão, digamos assim, flexível. Se eu tiver que falar com o presidente, eu vou falar com o presidente sem, né, problema algum. Sem estabelecer uma hierarquia para chegar até lá. Exato, né? Onde a X já existe ainda aquele respeito, na Y, né, aquela coisa muito tranquila, digamos assim. E para falar então da última, que é, digamos assim, o pessoal que vem se preparando para entrar no mercado de trabalho, que é a Z, são pessoas que respiram tecnologia, precisam de muita comunicação, né, assim, tanto no ambiente em que estão, como depois no ambiente de trabalho. E Luciane, assim, são muito dinâmicos, né, então assim... algumas coisas da Y, né, se exacerbam, digamos assim, e outras coisas a gente sabe, né, que vai vir de uma outra forma. Então, contextualizando cada uma delas, é isso que a gente tem percebido e visto, né? Uma coisa que a gente percebe nessas gerações, principalmente na X e na Y, é que a X valoriza muito a questão da hierarquia, a questão do respeito, né? Em contrapartida, a Y trabalha com a sua habilidade, mas desconsidera o respeito, né? E eu acho que isso no ambiente de trabalho atrapalha muito, porque ela desconsidera tanto o respeito como a hierarquia, né? A gente percebe em vários lugares por onde a gente circula essa ansiedade desse pessoal mais jovem no que se refere a isso. Exatamente. E aí, a grande questão com relação a esse perfil profissional, né, que hoje, digamos assim, está bastante presente realmente no ambiente de trabalho, é a gente desenvolver muito feedback com eles. No sentido, né, de orientar, no sentido de estar alinhando aquilo que daqui a pouco, assim, né, aos olhos dos outros, aquilo fica muito forte, né? E principalmente quando tu traz isso assim do respeito, muitas vezes uma atitude, eu quero falar com o presidente, é visto como uma falta de respeito. Claro. Agora, na percepção deles é, digamos assim, natural, né? Então, isso sim é importante que aconteça muito feedback com estas pessoas no sentido de realmente estar orientando. Porque o que a gente enxerga? Potencial existe. Agora, o que precisa realmente é ser desenvolvido, né? Toda essa capacidade que eles têm, mas que é desconcatenado, digamos, né? Não está focado, quer fazer tudo muito rápido, e aí a gente sabe que isso vai impactar na questão da qualidade da entrega. Né? Agora, tu falavas em feedback, eu me lembrei de um livro que eu li há um certo tempo atrás, não me lembro do nome do autor, mas que o nome do livro é Feedback Corporativo, que é justamente aplicado às empresas. Como se trabalhar isso dentro da equipe sem gerar o conflito, né? Que o João, a Maria, o Pedro se sinta chateada com o que eu vou falar a respeito do trabalho profissional dele. Isso é extremamente importante, né? A maneira como a gente vai falar, né? Porque dependendo da forma como tu fala, tu cria mais conflito ainda, né? Exato. É por isso que a gente diz assim, hoje feedback é uma ferramenta de gestão dentro das empresas. E aí, não utilizada somente nas avaliações de desempenho. O que a empresa precisa criar é realmente a cultura do feedback. Então, por exemplo, assim, num dia, né, teve algum evento significativo, vou lá e vou, né, desenvolver esse feedback com a pessoa. O que é o feedback? É a gente sentar e dar um retorno de como está sendo visto o trabalho dessa pessoa, o que está sendo feito de positivo e que isso faz com que ela esteja, né, desenvolvendo o potencial que tem e aquilo que ela precisa, digamos assim, corrigir, porque, né, não está contribuindo para o desenvolvimento desse potencial. E aí é claro que vai depender muito da habilidade do líder. E aí um outro cuidado que a gente precisa ter é assim, às vezes a gente enxerga
aquela ânsia, né, das empresas quererem aplicar os modismos também dentro das empresas, que aí é a questão do feedback 360. A gente primeiro precisa... Explica pra gente o que é esse feedback 360. Eu vou explicar assim. A gente primeiro precisa consolidar o feedback do líder para o colaborador, né? E eu digo isso assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e está bem consolidado, o líder entendendo qual é o papel do feedback, o colaborador entendendo também, para depois começar a ver o feedback que a gente chama, né, de 180, que aí é eu falando a respeito do feedback que o líder está me dando, se eu concordo, se eu não concordo, como é que eu vejo aquilo, e aí é feito um consenso. E o 360, Luciane, é quando, digamos assim, o líder dá o feedback para o colaborador dá o feedback para o líder, o colaborador dá feedback para o seu par, para o seu colega de trabalho, então quer dizer, em todos os níveis, né? De cima para baixo, de baixo para cima, entre pares, né? Então por isso que eu digo que assim, precisa ter um amadurecimento muito grande da gestão para isso acontecer. Né? É importante. Me diz uma coisa, Silvia, o uso da tecnologia mudou, né, ao longo dessas últimas décadas, o perfil desses profissionais que estão no mercado de trabalho, principalmente nessas 2 últimas décadas, né, que a gente teve um ganho maior do uso da tecnologia no ambiente de trabalho. Sim, sem dúvida. O que a gente tem visto? Principalmente aquela questão de otimização de sistemas, porque a gente sabe que isso... a empresa ganha no sentido de poder ter ali, né? Apertou um botão, ela sabe qual é o resultado que está tendo. E que isso na geração Y não era, na geração X, desculpa, não era tão forte. E que hoje na geração Y isso é muito característico, né? As pessoas, né, têm aquele pique, têm ritmo, querem... Todo o trabalho é via sistema, diferente da X, que era muito aquela coisa do protocolar, né, de papel, assina aqui. Hoje é tudo muito via sistema. E aí é claro que nas relações também mudam nesse sentido. Né? E aí às vezes se causa aquele preconceito. X, né, as coisas não acontecem. A Y tudo flui. Só que a gente precisa ter uma reserva em olhar isso. Eu diria o seguinte, a X tem pontos muito positivos, assim como a Y, assim como a Z, e a gente precisa, sim, saber dosar o melhor de cada uma delas. Esse é o ganho, né? Esse é o ganho. Tu falavas agora em pontos positivos. Em uma outra oportunidade, nós gravávamos um programa e tu comentavas comigo depois a respeito da volta, né, das pessoas que fazem parte da geração X, né, que digamos há 1 década e meia atrás, mais ou menos, começou a haver não digo uma extinção, mas um certo escanteio dessa geração no mercado de trabalho, né, e logicamente priorizando o trabalho da geração Y. E naquele momento nós conversávamos que isso vem mudando hoje no mercado de trabalho. A geração X, né, que viu que precisava melhorar algumas habilidades, né, foi em busca desses conhecimentos e vem se recolocando no mercado de trabalho. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso para a gente. Se hoje a gente abre qualquer jornal, qualquer site, na busca de profissionais, a gente já vai ver isso, pelo simples fato né, dos requisitos da vaga. Então, hoje sim, pessoas com experiência estão sendo, digamos assim, procuradas. Por quê? Porque elas têm um know-how de conhecimento, têm um know-how de habilidade, têm um know-how, né, daquilo que a empresa precisa, que a Y ainda não possui, né? Não tá, digamos assim, totalmente inserido no seu mindset, né? Então, assim, cada vez mais as empresas, né, estão olhando para isso, e que esse é um diferencial. Porque a X detém sim a questão do conhecimento e da experiência. E que na hora de resolver um conflito, são eles que conseguem chegar e aí ter habilidade sim de articular aquilo que é melhor, né, para aquele desafio que precisa ser resolvido. Então essa é a grande diferença e é o que está acontecendo assim, ó, neste momento, né, no nosso país. Assim. Trabalhar os desejos pessoais e melhorar como profissional para que se tenha uma ascensão, é o desejo de qualquer de todos nós trabalhadores, digamos assim.
Mas como fazer isso sem que se fira ninguém no ambiente de trabalho e como ressaltar as habilidades desse profissional, Silvia? Luciane, o que precisa estar bem claro é aquilo que a gente comentou um pouquinho no início, que é a questão do papel profissional. No entanto, hoje, né, e que está sendo tão usado a questão da psicologia positiva, né, aquela coisa assim, do profissional que é feliz vai produzir mais. Então, assim, o que significa isso, na verdade, né, no dia a dia de trabalho? A pessoa que conseguir alinhar, né, as suas expectativas pessoais com as expectativas profissionais, é óbvio que ela vai estar muito mais focada. O trabalho vai ter um outro sentido, as atividades vão ter significado especial. Por quê? Porque ela entende que toda aquela energia que ela está investindo vai ter um ganho. E que esse ganho não é dinheiro, esse ganho é de conhecimento, é de aprendizado, né? A gente costuma dizer assim, são coisas que efetivamente preenchem um ser humano, né? Que é assim, a gente olhar para aquele nosso trabalho e reconhecer assim, poxa vida, hoje eu consegui contribuir com a minha empresa. E isso é significativo para o ser humano. Sim. Então eu diria que é isso que a gente precisa estar, de certa forma, promovendo dentro dos ambientes organizacionais. E a questão da psicologia positiva é o quê? É a gente fazer com que as pessoas, em todo obstáculo, enxerguem uma solução. Enxerguem possibilidades, pensem possibilidades. É claro que assim, às vezes a gente não vai ter a resposta pronta. Sim. Agora, vamos trocar, vamos conversar, vamos buscar a experiência desse X que está ali há tanto tempo e que já viveu uma série, né, digamos assim, de eventos. E que é claro que essas diferenças vão fazer diferença para a empresa. Né? Então, isso que eu diria que é importante. Para a gente encerrar, Silvia, eu queria que tu me falasse sobre a retenção de talentos e a importância dela, que está um pouco linkada com esse último assunto que nós vínhamos falando, né? Exato. E que eu acho que é extremamente importante. Explica para o pessoal o que é a retenção de talentos e aí vamos falar um pouquinho a respeito dela. Tá. Para mim falar de retenção de talentos, eu preciso falar de meritocracia. Meritocracia hoje é um modelo de gestão dentro das empresas que é o seguinte, as pessoas elas são promovidas e desenvolvidas se atenderem a um mérito. O que é esse mérito? São os requisitos que a empresa vai definir que, por exemplo, se eu entrar como auxiliar, o que eu preciso fazer para chegar a ser um gerente, por exemplo. Então, a meritocracia ela é muito objetiva nesse sentido. Ela define requisitos para a ascensão profissional das pessoas. E onde é que a retenção de talentos entra nisso? Entra justamente no aspecto de que, assim, se eu tenho pessoas preparadas em todas as minhas posições, é muito mais fácil eu reter essas pessoas dentro da empresa. Então, a retenção de talentos é o quê? Quais são os mecanismos que a empresa possui para que as pessoas, mesmo sendo assediadas a saírem da empresa, elas escolham permanecer onde estão. Então, por exemplo, assim, uma empresa vai ligar para um colaborador e assim, eu estou te fazendo uma oferta de emprego, digamos assim. A pessoa vai escutar, vai ver o que é, mas no fim, o que ela vai escolher? Vai escolher permanecer onde ela está, porque ela enxerga que ali sim está acontecendo o desenvolvimento dela. Então, a empresa que conseguir enxergar de que retenção de talentos hoje também é uma forma de fazer gestão, são empresas que a gente pode pensar assim, né? São sustentáveis. Por quê? Porque estão cuidando do seu capital intelectual, estão cuidando do mindset das pessoas, que o que é isso? Como é que as pessoas enxergam as coisas, como é que elas pensam, como é que elas agem, como é que elas aplicam todo o conhecimento no seu dia a dia. Então, isso é o que faz a diferença. É saber valorizar o seu colaborador. Exatamente. E nesse processo todo, o papel do gestor e a modernização desse gestor é extremamente fundamental. Exato. Eu diria assim, Luciane, hoje o principal gap nas empresas, né, a principal falha, a lacuna, é o desenvolvimento de lideranças. Por quê? Porque é o líder que tem a responsabilidade de estar desenvolvendo essa equipe de trabalho. E se o líder não tiver conhecimento de tudo isso, né, que a gente está conversando aqui, que existem pessoas diferentes, que têm expectativas diferentes, que têm necessidades, que têm ambições diferentes. E como articular tudo isso no ambiente de trabalho? Não tem como, né, conseguir um bom resultado dessa equipe de trabalho.
Eu vou encerrar o programa de hoje, Silvia, agradecendo a tua participação aqui no Sala de Estar e destacando uma frase que a Silvia falou lá no primeiro bloco. O papel do líder faz toda a diferença. Hoje a gente fica por aqui, na próxima semana eu volto com mais um assunto para vocês. Tchau, tchau!